Amém, irmãos. Estamos voltando aqui para trazer a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Vamos entrar na presença do Senhor nessa manhã. Deus possa abençoar o nosso dia, abençoar a sua vida por inteiro, a sua família, o seu ministério. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e amado Pai, entramos na Tua presença em mais um dia de vida, Senhor. Entramos para Te glorificar e Te agradecer. Obrigado por mais esse dia, obrigado por esta oportunidade de estarmos compartilhando a Sua palavra aqui na rádio. Venha hoje com Teu Espírito Santo, Senhor. Venha com Teu Espírito e nos encha com Teu poder, para que a gente testemunhe do Seu amor. Nos encha com Teu poder, Senhor, para que a gente transmita a Tua palavra para quem mais precisa, para que a gente consiga ser servos aqui na terra. Abra, Senhor, a nossa mente, abra o nosso entendimento, para a gente entender a Tua palavra hoje, para a gente colocar em prática o que o Senhor vai nos ensinar. Meu Deus, eu oro por cada ouvinte que está ouvindo. Abra, Senhor, a nossa mente, o coração. Introduza essa palavra no coração deles, para que eles entendam de forma clara, para que eles consigam, Senhor, praticar esta palavra, para que eles saiam desse programa hoje entendendo a Tua mensagem, aquilo que o Senhor quer passar, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, obrigado pela Tua palavra, pela Tua revelação. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de hoje está na primeira carta de Pedro. Quem puder, abra a sua Bíblia conosco. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 16. 1 Pedro 2,16. A palavra diz assim: Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Amém? Irmãos, nessa passagem que a gente acabou de ler, o apóstolo Pedro, ele fala de uma liberdade que é muito distorcida hoje em dia. Hoje, ter liberdade para muitas pessoas é fazer o que quer, né? A gente entende a liberdade como aquilo que vai nos libertar de tudo. Ser livre é fazer o que quer, é não ter regras, é não obedecer, é fazer aquilo que nós mais queremos sem que ninguém possa nos impedir. Isso no conceito de mundo que nós vivemos. Nós trazemos esse termo de liberdade com um conceito muito mundano, de que se eu sou livre, eu não sou preso a nenhum tipo de regra. E é dessa forma que muitas pessoas vivem hoje. E quando eu digo muitas pessoas, eu digo no geral, pessoas tanto crentes como pessoas que não creem. A gente tende a trazer essa liberdade para dentro da igreja também. É uma liberdade mundana de que eu não preciso obedecer, eu não preciso praticar tudo porque eu sou livre em Cristo. Mas será que é isso que a Bíblia nos prega? Será que é isso que a palavra de Deus nos diz? Será que ser livre é poder fazer aquilo que nós queremos? É fazer aquilo que o nosso corpo pede? É fazer aquilo que o nosso desejo anseia, sem nos preocuparmos com as consequências? A gente precisa ter cuidado quando se trata disso, irmãos. Muitas vezes nós, como seres humanos, nós confundimos o que a palavra de Deus diz sobre esse tema
e começamos a incluir esse tema como um tema mundano. A Bíblia diz que Jesus morreu para que de alguma forma nós sejamos livres. Mas essa liberdade não se trata de uma liberdade de fazer o que eu quero. Jesus morreu para nos libertar, mas foi para uma libertação do pecado. Foi para uma libertação dos efeitos do pecado. Ele morreu para nos dar liberdade nele, para nos mostrar a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade é nos tirar do pecado. O mundo hoje prega que liberdade é a gente fazer o que quer. Mas a gente fazer o que quer, a gente está preso ao nosso vício. A gente, de alguma forma, está preso àquilo que a gente deseja. E o que o coração do homem deseja é mal. Nós estamos em pecado. E o que o nosso corpo deseja é pecado. Por isso que liberdade em Cristo Jesus não é uma liberdade de fazer o que quer. É uma liberdade de pecado. Deus nos liberta do pecado. Deus nos liberta de nós mesmos. Porque pelas nossas próprias forças nós não conseguimos fazer o que é bom, o que é bem. E através de Jesus Cristo, Ele traz essa liberdade. Nós deixamos de ser presos pelo pecado e começamos a ser libertos em Jesus. É esse o conceito de liberdade bíblico. O conceito de viver em liberdade em Cristo Jesus. É o pecado que nos aprisiona, irmão. É o pecado que nos deixa escravizados. E se nós estamos escravizados, precisamos de uma liberdade. E Jesus, ele veio exatamente para nos livrar do pecado. Jesus veio exatamente para nos dar uma vida eterna. Veio para nos libertar do reino da morte, para nos justificar, para nos deixar homens e mulheres totalmente livres. A liberdade bíblica, irmão, não está ligada à falta de regras. Não está ligada à falta de obediência. A gente tem que ter esse cuidado. Jesus não veio ao mundo para nos deixar fazer o que quisermos. Não foi isso que ele veio fazer. A liberdade bíblica é tratada como libertação do pecado, do jugo da lei, de ter que andar com fardos pesados tentando uma autojustificação. Jesus veio para nos libertar do pecado e não para nos dar liberdade no pecado. E é nisso que muitas pessoas se confundem. É nisso que muitas pessoas erram, principalmente dentro da igreja. Muitas pessoas entendem que por Jesus ter nos libertado, por sermos livres, a gente pode fazer o que quer. Mas não é isso que a Bíblia diz. Em Romanos 6, 22, irmãos. Romanos 6, capítulo 6, versículo 22. O apóstolo Paulo diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos ou servos, de Deus, o fruto que colhe leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Veja aí o apóstolo Paulo dizendo que nós fomos libertados do pecado, que nos tornamos escravos de Deus. Olha a comparação, A gente é livre do pecado, mas a gente se torna servo de Deus. A gente não é livre do pecado para viver da forma que nós queremos. A gente não fica livre do pecado, liberto do pecado, para depois voltar e continuar pecando. Então não existe libertação, então não houve libertação. O termo aqui em Romanos para escravo é forte, mas o significado é servo, é servir a Deus. Por isso que liberdade não tem a ver com falta de obediência. Por isso que liberdade em Cristo não tem a ver
fazer o que você ou o que eu queremos. Tem a ver a servir a Jesus Cristo, a começar a obedecer às suas regras, os seus mandamentos. Nós somos libertos do pecado para começar a servir ao nosso Deus. Não para viver de forma que queremos, para viver da forma que acharmos melhor. Paulo diz em Romanos: vocês foram libertos do pecado, mas se tornaram servos de Deus. Deus nos tira do pecado, irmãos, para começarmos a servi-lo. Deus não nos tira do pecado para colocar no mundo e a gente voltar para o pecado. Porque se você e eu começarmos a fazer aquilo que o nosso coração deseja, se a gente não vigiar, não estarmos na presença de Deus, a gente vai errar. Porque o coração do homem é enganoso. Porque a nossa carne é pecaminosa. Porque nós lutamos contra o pecado todo dia. E se Cristo nos libertou do pecado, nós nos tornamos servos dele. E se nós estamos sendo livres do pecado, irmão, é porque eu e você estamos tendo uma promessa de vida eterna. E se nós temos essa promessa e nós não conseguimos ser servos de Deus aqui na terra, como é que nós seremos servos na eternidade? Se Ele nos liberta do pecado, mas nós não conseguimos obedecê-lo, nós não conseguimos segui-lo, como seremos servos, como seremos filhos de Deus na eternidade? Precisamos entender, irmãos, que a vida eterna começa aqui. A vida eterna começa aqui na terra. A transformação começa aqui na terra e será seguida no céu. É aqui que nós começamos a caminhada com Deus. É aqui que Ele nos liberta do pecado. Nós começamos a ser livres do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. É aqui que Ele nos liberta. E é aqui também que Ele quer que nós comecemos a ser obedientes. Se é aqui que Ele nos liberta, é aqui que nós devemos começar a ser obedientes. A gente precisa entender isso para não cometer erros em relação à nossa caminhada, irmãos. Infelizmente, esse princípio de obediência, de liberdade, ele não está introduzido nas igrejas hoje em dia. Infelizmente, nós vemos muitas igrejas, muitos ministérios, muitos pastores, muitos líderes pregando uma liberdade que não existe. Pregando uma liberdade com conceito humano. Pregando uma liberdade que você pode pecar, que você continua na presença de Deus. E isso é mentira. Isso é antibíblico. Se Ele te libertou, você tem que sair do pecado. Se Ele te libertou, você não pode voltar ao pecado. E essa é uma luta diária. É uma luta que eu e você temos que ter diariamente. Em João 8,36, Jesus diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outras versões diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se Jesus te libertou, irmão, então você é livre. Essa liberdade tem a ver com o pecado, tem a ver com vida eterna. É uma liberdade para a vida eterna. Jesus te liberta do pecado, Ele te dá força para você combater esse pecado. E essa libertação é contra as garras do diabo, é contra as obras do reino das trevas. Jesus aqui está dizendo que se Ele nos libertar, nós seremos livres de verdade. É isso que Ele está dizendo. Então a verdadeira liberdade é a libertação feita por Jesus Cristo. A verdadeira liberdade
é dada por Deus através de Jesus Cristo. Ninguém nos liberta a não ser Ele. Isso porque foi Ele quem morreu na cruz. Foi Ele que comprou essa nossa libertação. É Ele quem nos dá a verdadeira liberdade. E essa liberdade não é uma liberdade mundana. Não é essa liberdade pregada hoje, irmãos. Não é essa liberdade que diz que nós somos donos da nossa própria vida. Não é essa liberdade que a gente pode fazer o que quer. Não é essa liberdade que Deus é amor em tudo e que Ele vai nos perdoar tudo o que nós fazemos. Jesus nos perdoa se nós verdadeiramente nos arrependermos. Mas arrependimento tem a ver com ação. Arrependimento tem a ver com você abandonar, você praticar algo diferente daquilo que você vem fazendo. Se você foi liberto do pecado e você volta a esse pecado, então você não foi liberto do pecado, irmão. Porque a Bíblia diz que se o Filho te libertar, você será livre. Se Jesus fez isso na sua vida, você será livre. Mas você será livre no conceito bíblico. Você será livre do pecado. Você será livre da condenação final. Mas você deve permanecer em Cristo. Você deve permanecer em Jesus, obedecendo, seguindo, fazendo a sua parte. Irmão, quem está livre do pecado reconhece quem libertou. Se eu e você estamos livres de algum pecado que cometíamos, eu e você sabemos quem nos libertou. Quem está livre reconhece quem abriu as grades da prisão e nos tirou de dentro daquela jaula. E é somente a essa pessoa, a esse ser que nos libertou, que nós devemos adorar, que nós devemos obedecer, que nós devemos seguir. Porque assim como Ele nos libertou do pecado aqui na terra, Ele vai nos garantir a vida eterna. Quem está livre, irmão, de verdade, sabe quem é Jesus, sabe o que Ele fez, sabe como deve obedecê-lo. Quem está livre de verdade não fica procurando problemas, não fica procurando situações, procurando desculpas para voltar para o erro. Quem está livre de verdade tem prazer na obediência ao Senhor, porque sabe de onde saiu, porque sabe de onde Jesus Cristo tirou, porque sabe onde é a lama que você estava. Quem está livre de verdade conhece a Deus, irmãos. A verdadeira liberdade é a liberdade do pecado. É ser liberto do pecado. E é isso que Jesus veio fazer. O texto que lemos diz: vivam como pessoas livres. Na primeira carta de Pedro, né? Vivam como pessoas livres. E a maioria das pessoas param por aqui. Não continua o versículo. Não aplica o restante do versículo nas suas vidas. Mas só aplicam o vivam como pessoas livres. E pega essa liberdade, traz para o conceito mundano e vai fazer o que quer, vai viver da forma que quer. Se eu estou servindo a Deus, se eu estou obedecendo a Cristo, eu posso fazer isso. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, porque eu sou uma pessoa livre. É justamente desta forma que o mundo pensa. Mas o texto continua: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa
para fazer o mal. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como pessoas livres, irmãos, mas entendendo que a verdadeira liberdade é a liberdade que Jesus traz, é a liberdade que Jesus nos dá, de sermos arrancados do pecado e vivermos para Ele. Continua lendo o restante do versículo. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. E no final ele diz: vivam como servos de Deus. Percebeu? Percebeu que a liberdade aqui não tem a ver a prestar contas? Não tem nada a ver com o que as pessoas pregam de que eu não devo satisfação a ninguém. Eu vou ser livre, mas lá no fim Jesus vai me perdoar. Lá no final da minha caminhada os meus pecados serão pequenos e de alguma forma Ele vai me salvar. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo para você e eu viver como servos de Deus. Vivam como servos de Deus. A verdadeira liberdade, irmão, é ser servo. A verdadeira liberdade é servir a Deus, é servir a Jesus Cristo. Vivam como pessoas livres, vivam como servos de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E no meio dessas palavras ele coloca aqui para a gente não usar a liberdade como desculpa para fazer o mal. Ele foi bem claro nessa passagem. Ele diz tudo o que nós devemos fazer. Sermos livres em Cristo, não usar essa liberdade para o mal, para pecar, como muitos fazem. E essa liberdade é ser servo. Vivam como servos de Deus. Seja livre, meu irmão, em Cristo Jesus, mas seja servo de Deus. Não seja servo do mundo, senão você não estará livre. Ser servo do mundo é você ser servo do pecado. É o que o apóstolo Pedro está dizendo. Parece que ele escreveu esse versículo para o dia de hoje. Se a gente for ler e analisar os dias de hoje, parece que ele está escrevendo para hoje. Mas não, irmãos. Isso vem acontecendo há 2000 anos, dentro de igreja, fora de igreja. Isso é o que as pessoas mais estão fazendo. É pegar a palavra de Deus e distorcer para encaixar em suas próprias vidas. Ao invés da pessoa mudar a sua vida e começar a servir a Deus, as pessoas começam a mudar a Bíblia, começam a mudar a palavra de Deus para se encaixar na sua vida. As pessoas não querem abandonar o pecado, as pessoas não querem a verdadeira transformação, a verdadeira liberdade. Estão tão enraizadas no erro e no pecado que elas não conseguem enxergar a liberdade. Vivam como pessoas livres, é o que o apóstolo Pedro diz. Para muitos, isso basta, né? Para muitos, essa frase, vivam como pessoas livres, é o suficiente. Infelizmente, muitos estão presos à escravidão, porque acham que estão vivendo como pessoas livres. Porque acham que estão vivendo sem regras, sem prestar contas a ninguém. É esse o conceito de liberdade. Mas a outra parte do versículo diz para a gente não usar a liberdade para fazer o mal, mas viver como servos de Deus. E essa parte as pessoas não gostam. A parte de ter que se submeter a alguém, de ter que cumprir regras, né? Mandamentos, de ter que se sacrificar, matar o seu corpo. Dessa parte ninguém gosta. Então é mais fácil a gente viver como pessoas livres e parar por aí. Então é mais fácil eu e você vivermos como pessoas livres sem obedecer o restante da palavra de Deus. Porque vivendo assim não terá peso, o fardo será menor, né? Na concepção humana, o fardo será menor.
e eu viverei melhor. Mas ninguém lembra aqui que essa liberdade que o mundo prega, na verdade, é escravidão. Ninguém se lembra que essa liberdade mundana que o mundo está pregando, que as igrejas estão pregando, na verdade é você se afundar nos seus próprios erros. É você blasfemar contra Deus. É você não aceitar o sacrifício verdadeiro de Cristo na sua vida. Perceba que no mesmo versículo que diz para vivermos como pessoas livres, no final diz para a gente ser servo. É interessante, né? No mesmo versículo, irmãos, que diz que a gente viver como pessoas livres, lá no finalzinho diz para a gente ser servo. E esse é o conceito bíblico de liberdade. E este é o conceito bíblico de sermos livres em Deus. A gente ser servo dele. Porque quando a gente é servo de Jesus Cristo, a gente está em total liberdade nele. A liberdade é viver uma vida sendo servo de Deus, irmãos. A liberdade é viver uma vida obedecendo a Deus. É viver uma vida da forma que Jesus prega. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Se Jesus Cristo te libertou do pecado e você é um homem e uma mulher livre, seja servo de Deus. A recompensa da liberdade em Cristo está na vida eterna. A recompensa está na vida eterna, irmão. Seja servo de Cristo aqui, vivendo da forma que Ele mesmo estabeleceu. Mas sendo servo, a gente precisa analisar como estamos vivendo essa liberdade que Cristo nos deu. Será que Cristo me livra da obediência? Será que essa liberdade me livra de obedecer? Será que estar livre é fazer o que eu quero? A mesma Bíblia, irmãos, que diz que eu estou liberto em Cristo, diz que eu preciso obedecer. A mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus, que diz que nós somos livres, a mesma Bíblia diz que nós devemos ser obedientes. O próprio apóstolo Pedro, que nós estávamos aqui lendo na sua carta, o próprio apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, lá no versículo 14, ele diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Como filhos obedientes e livres, irmãos. Uma coisa não tira a outra. Nós somos livres em Cristo e também nós somos obedientes a Ele. E como eu posso ser livre e obedecer? Como eu consigo ser livre e obedecer? E esse poder só Jesus traz, irmão. Esse trabalho é só Jesus quem faz. Só Ele pode te libertar da escravidão do pecado e colocar obediência dentro do seu coração. Ninguém, humanamente falando, consegue fazer isso, mas Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer por nós, Ele pode fazer isso. Peça a Deus para te mostrar a verdadeira liberdade. Peça a Deus para ser livre de verdade através da obra de Jesus. Peça a Deus para que Ele te mostre como ser livre e como obedecer, sem que isso seja um conflito em sua mente, irmão. Entenda que a liberdade maior é a liberdade que Deus dá, nos arrancando do pecado, para sermos servos dEle, servos de Deus. E que a obediência
É para você e eu começarmos aqui, na terra, e ela se estenderá na vida eterna. Amém? É esta a palavra que eu tenho para os irmãos nesta manhã. Vamos ouvir um louvor e nós já voltamos com a oração final. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive, Ele vive em mim, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Eu já estou crucificado, diga isso. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Levante as suas mãos e diga isso. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive, Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive, Ele vive, Ele vive. Cristo vive. Você pode cantar com toda a sua força e dizer: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer pelo amor
também minha. É por uma coroa Amém, irmãos. Estamos voltando aqui para o programa Caminho e Verdade. Vamos fazer a oração final. Feche os seus olhos. Eu vi aqui no chat que o irmão Rogério pediu para orar por ele. Vamos estar orando pelo irmão Rogério, orando por todos os ouvintes que de alguma forma estão lutando, contra vícios, estão lutando contra o pecado, estão aguardando a verdadeira libertação, verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. Então feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e amado Pai, nós nos prostramos, Senhor, diante da Tua presença nesse momento. Entregamos toda a nossa vida, entregamos, Senhor, os nossos erros aos Teus pés. Sabemos que não temos força sozinhos, Senhor. Sabemos que muitos de nós estamos sendo escravos do pecado e não temos força para sair dessa escravidão. Rogamos, Senhor, ao Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, assim como Ele diz em Tua palavra, que se Ele nos libertar, nós seremos livres de verdade. Nós acreditamos nessa palavra, Senhor, e eu venho orar a Ti. Liberta-nos do pecado, liberta cada ouvinte, cada pessoa que está necessitando, Senhor, desse pecado que nós não conseguimos sair, seja pecados íntimos, pecados enraizados no nosso coração, seja vícios. Nos liberta, Senhor, de verdade. Nós queremos começar a provar da Tua liberdade aqui na terra. Nós queremos começar a ter santidade aqui na terra, Senhor. Nos liberta de todo tipo de pecado, de todo tipo de mal, para que a gente seja livre e comece a Te servir de verdade. Meu Pai, nos ensina a ser obediente, nos ensina a ouvir a Tua palavra e a praticar, nos ensina a ouvir a Tua palavra e confrontar com as versões mundanas, Senhor. Não permita que o mundo entre na Tua igreja. Não permita que o mundo perverta a Tua palavra, Senhor. Coloque o Teu ensinamento dentro do nosso coração. Coloque as Tuas palavras dentro da nossa mente, para que a gente não se esqueça, para que a gente consiga transmitir a Tua palavra a quem mais precisa, Senhor. Eu venho Te orar em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Mediador. É no nome dEle que nós Te oramos, Senhor. Oro pelo irmão Rogério. Eu não sei o que ele está passando, qual é o vício que ele tem, qual é o pecado que está enraizado no seu coração, mas só Tu tem o poder de libertar.
Só Tu tem poder de mostrar a verdadeira liberdade para ele, Senhor. Entra na vida dele com providência. Joga por terra tudo aquilo de ruim que está impedindo ele de crescer espiritualmente. Joga por terra, meu Pai, todo o mal, todo o engano de Satanás, todas as correntes que estão acorrentando o Teu servo. Quebra neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te pedimos e nós Te clamamos. Entra na vida de cada ouvinte. Entra nessa parte do pecado, Senhor. Que o Espírito Santo nos convença, nos mostre o pecado, para que a gente possa abandoná-lo, para que a gente possa se converter de verdade, para que a gente possa tomar uma atitude de mudança diante da Tua presença, Senhor, e começarmos a ser mais obediente, andar nos Teus caminhos. Nos dê força para continuar, nos dê força para seguir, Senhor, para seguir rumo ao céu. E todas as vezes que a gente cair, todas as vezes que a gente se desviar, nos coloque no caminho de novo, nos levante, nos dê força para prosseguir. Nós Te oramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Chegamos ao final de mais um programa, Caminho e Verdade. Muito obrigado pela sua audiência, por estar ligado aqui conosco. Continue ligado, compartilhe a rádio, compartilhe o aplicativo, para que pessoas consigam ouvir as pregações. Amanhã nós temos o programa do nosso diácono André Castro, ouça. No domingo nós temos a reprise do estudo bíblico do pastor Rafael Oliveira às 8 da manhã. Ouça também, compartilhe. Temos também o programa da nossa irmã Daniele Vargas. Então participe, ouça, compartilhe. Tenho certeza que Deus vai abençoar muitas vidas através dessa rádio. Amém? Uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Que Deus os abençoe, os proteja de todo tipo de mal, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus permitir. fez a sua imagem e semelhança. Por mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu